Olá, Alexandre Carvalho, retornando para falar mais a respeito dos livros olímpicos. Agora, falando dos Jogos Olímpicos, dos livros olímpicos, dos Jogos Olímpicos de 1948. Este livro é um livro húngaro que relata a participação da Hungria nos Jogos Olímpicos de 1948 e também indica todos os resultados desses jogos e também dos jogos antigos. Há uma parte, o início fala dos húngaros, relata a participação dos húngaros. Posteriormente, os resultados das competições dos Jogos de Londres. E, por fim, um resumo, Atenas, um resumo dos campeões de cada Jogos Olímpicos até 1948. É um livro sem fotos e que os autores, utilizam desenhos. Aqui é Ferenc Patak, campeão no solo, utiliza desenhos para falar, para comentar os campeões húngaros. Laszlo Papi, campeão no boxe. Henri Nemeth, campeão no lançamento de martelo. É um livro que uma visão húngara dos Jogos de 1948, mas sem fotos. Estatísticas, resultados dos Jogos de 48 e também os campeões de cada jogo desde 1896. Publicado em 1948. Outro livro, agora um livro holandês dos Jogos Olímpicos, também de 1948. 17 Olympische Dagen, de Adrian Engels. O livro foi publicado em 1948, publicação de Amsterdã. Esse livro está em holandês. Ele relata a participação da Holanda nos Jogos Olímpicos de 1948. Muito texto, algumas fotos, a participação da Holanda. A grande Francine Blankers-Koen, conhecida como Fanny Blankers-Koen, conquistou 4 medalhas de ouro, venceu os 100 metros, venceu as fotos dela. Venceu os 100 metros, 280 metros com barreira e ainda conquistou vitória no revezamento 4 por 100 metros, pegando na 5ª colocação e levando a Holanda à medalha de ouro. Aqui a equipe holandesa campeã do revezamento no pódio. Então, mais aqui o grande Nilza Topek, que foi campeão da prova de 10.000 metros. Provas de natação, onde a Holanda obteve uma medalha no revezamento, no 4 por 100 metros, estilo livre feminino. E aqui mais textos da participação holandesa. É um livro com algumas fotos, boxe e futebol, remo, hóquei na grama. É um livro que relata os Jogos de 48. Aqui todos os medalhistas, ouro, prata e bronze, por prova, de cada prova dos Jogos de 48. Não é um livro com grande trabalho de fotografia, mas é uma boa reportagem dos Jogos de Londres 48. Esse livro aqui é um livro de 1900 vamos ver quando que foi publicado. É sobre o hipismo nos Jogos Olímpicos de 1948. Publicado por Flórida, Córdoba, Buenos Aires. Livraria Editorial El Ateneo. Juan Romero Blanc. É um livro de 1949. Traz a participação nas provas de hipismo dos Jogos de 1948. Textos, resultados e aqui muitas fotografias. Todas as provas de hipismo dos Jogos de 1948. Mas trata só do hipismo. Foram os jogos em que o grande Humberto Mariles Cortés, do México, conquistou 2 medalhas de ouro. É um livro argentino do hipismo dos Jogos de 1948. Esse outro livro aqui, Olympiaxat 1896-1948, é um livro finlandês, publicado
Ano da publicação, publicado em Helsinki, 1951. Aqui é uma foto do Pierre de Coubertin, que lutou pelo renascimento dos Jogos Olímpicos na era moderna. Esses jogos traz uma parte falando de cada Jogos Olímpicos até 1948, os grandes campeões, os grandes destaques, né? Aqui, ó, Jogos de 2012, Kenneth MacArthur, vencedor, né? Um livro bem um bom material fotográfico das edições olímpicas, né? Aqui, ó, muita fotografia, tudo bem documentado, um livro de época, por isso é muito melhor a documentação. As provas de luta, que é uma característica marcante nesses livros suecos e finlandeses, são reportagens a respeito das provas de luta, o boxe, ó. Tudo isso aqui, os jogos de 32 ainda. E há uma outra parte neste livro, que fala, que reporta também os Jogos Olímpicos de 1948. Só que aí, o que acontece? São várias páginas, por isso eu considero esse livro também uma boa reportagem dos Jogos de 48. Porque uma parte dele é voltada aos Jogos de 48. Aqui os Jogos de 36, ainda 36. Vou pegar a parte que começa os Jogos de 48, como estou achando. Depois começa com os Jogos de 1948. Aqui, ó, Londres, 1948. Aí começa as reportagens, a participação finlandesa, as provas de atletismo, e o grande Arthur Wint. Então, é um livro muito bom, uma reportagem muito boa dos Jogos de 1948. Ó, ainda o atletismo, ó, ainda aqui o atletismo feminino. Depois vem natação e saltos ornamentais, polo aquático. Ó, ainda com natação. Um livro com uma boa reportagem. As provas de remo e canoagem. A ginástica. A participação dos ginastas, o domínio da Finlândia. As provas de ginástica, as provas de luta. Olha como é bem reportada. São bem reportadas as competições de luta livre greco-romano. Os campeões olímpicos na luta. O boxe, torneio de boxe. É um livro excelente sobre os Jogos de 48. O futebol, que foi vencido pela Suécia. A participação sueca. Aqui as provas de pentatlo moderno, hipismo, tiro ao alvo, o levantamento de peso. Enfim, um livro excelente sobre os Jogos Olímpicos de 48, esgrima, hipismo, e também uma parte dedicada aos Jogos de Inverno. Também a participação dos Jogos de Inverno, os Jogos Antigos de Inverno, e também a edição de 1948, que foi disputada em St. na Suíça. Aqui as competições, o domínio, destaque da Finlândia e da Noruega. Este outro livro aqui é a maior, considero uma das melhores, talvez a melhor coleção olímpica que exista. É um livro sueco, a coleção é Olympiaboken, editado desde 1948, essa é a primeira edição, de 1948, reportando os jogos sueco, reportando os jogos de 1948, tanto de verão, em Londres, no Reino Unido, quanto de inverno em St. Moritz, na Suíça. O que eu gosto nesse livro
foi publicado em 1948 pela Brunhas Forlag. Aqui, ó, Allen Akerlunds Botrickeri, Estocolmo, 1948. O bom desse livro, a característica marcante dele, é que é um livro, ó, equipe sueca na Olimpíada de Inverno, é um livro sueco. E ó, é um livro que documenta todos os esportes e com muitas fotografias. Vê que são fotografias, a maioria delas fotografias pequenas, que permite uma melhor documentação de cada prova. É um livro fenomenal, um livro fantástico, esse livro Olympiaboken. Até hoje ele é publicado. Eu tenho muitas edições, mas as mais atuais eu preciso ainda adquirir. E aqui a parte dos Jogos de Londres. Muitas páginas, processo de escolha da cidade. Aqui, ó, a equipe sueca. Ó, a equipe sueca, os componentes da delegação sueca, divididos por esportes. E começam as competições, ó. Basquetebol, o boxe. Olha quantas fotos do boxe. Só nessas fotos eles conseguem retratar os vários medalhistas, os vários campeões olímpicos desses jogos. Por isso, é um documento importantíssimo dos Jogos Olímpicos. Provas de luta, a luta olímpica, que é uma modalidade não muito publicada em vários livros da Europa, mas essa edição sueca traz bastante destaque, porque a luta foi um esporte muito dominado pela Suécia e pela Finlândia nos Jogos Olímpicos até mais ou menos os anos 50. Depois começou o domínio soviético, o domínio búlgaro, os norte-americanos, ao ciclismo, futebol, freedrot, o atletismo, sempre várias fotografias das várias provas dos Jogos de 1948, ó, atletismo, muitas provas do atletismo. Aqui a ginástica, também em 1948, os poderosos finlandeses, ganhadores de 6 medalhas de ouro, 3 delas no cavalo com alças. Heikki Savolainen e Paavo Aaltonen e Veikko Hutanen conquistaram medalhas de ouro. Ali a esgrima, aqui a ginástica, prova de marcha, canoagem. Suécia e Finlândia também tiveram uma campanha de destaque nesse esporte. O hóquei sobre a grama, pentatlo moderno, também a Suécia tradicionalíssima do pentatlo moderno. As competições de hipismo, a vela e por aí vai, né? Natação, zimning, swimming em inglês e zimning em sueco. É isso. Várias competições de natação, os vários pódios. Na época haviam poucas provas de natação no programa olímpico. Eram 11 provas de natação e saltos ornamentais. Tiro ao alvo, Edwin Vasquez-Can, campeão do Peru, único campeão olímpico do Peru. Essa é a prova de pistola livre. Levantamento de peso, aqui, levantamento de peso. E os grandes campeões aqui a parte de estatísticas, os resultados. E é um documento fantástico dos Jogos Olímpicos de 1948. E por fim, este outro livro, também Olímpia 1948, Olympic Spelling, London e Samoritz. É um livro sueco, publicado pela Allen Akerlunds Forlag, publicado em 1948 também. Também, ó, um livro rico em fotografias, que os Jogos de Inverno. Várias provas, patinação de velocidade, esqui de fundo, esqui de cross country, a patinação artística, hóquei, em 1948. E depois aqui, ó, um esqui de fundo, ó, depois que vai para os Jogos de Londres.
para a edição de verão, Londres. Aí começam suecos, cerimônia de abertura, as provas de atletismo. O atletismo que choveu muito na época. Lá em Londres, os atletas corriam e ficavam tudo enlameados nas provas de pista, que não era de borracha, né? A pista era de terra mesmo. Então os atletas ficavam todos enlameados. Delfo Cabreira, o campeão da maratona, o argentino, vencedor na maratona. Tosi da Itália no disco, que não foi campeão, mas ganhou medalha. Aqui, ó. Micheline Ostermeyer, que ganhou no disco e no peso, ganhou medalha no salto em altura também, que ela era pianista. Francine Blankerscoen já passou ali atrás, ó, as provas de luta, sempre bem documentadas pelos suecos, ó. Pentatlo moderno, natação, levantamento de peso, Joseph de Pietro, aqui o levantamento de peso, ó. Um livro excelente sobre os Jogos Olímpicos de 1948. Ciclismo, vela, hóquei, né? Esgrima. Aqui um erro, a mancada aqui é que a ginástica eles cobrem só a feminina. Tem o resultado da masculina, mas sem fotografias. E foram os jogos dominados, né, pelos finlandeses. Tinha o grande Veikko Hutanen e também Heikki Savolainen, que ganhou medalha desde 1936, 32 ou 36. Então, todos esses resultados. Então, esses são os meus livros dos Jogos Olímpicos de 1948. Até mais. Até a próxima. Até 1952. Obrigado.